Olá, olá, olá! Estou aqui de volta depois de muito tempo sem gravar vídeo, mas tava tudo muito corrido, pois podemos notar aqui que o cenário mudou. Por quê? Pois mudei. Estava de mudança, então demorei para gravar esse novo vídeo, mas estou aí de volta com o meu material de centavos. Eu tava pensando em talvez mudar a minha câmera, o microfone, porque eu uso o microfone da webcam, então não é o ideal, mas enfim. Vamos ver. Mas estou de volta aqui para falar do segundo livro que eu li este ano, que é Um Estudo em Vermelho, a primeira saga aí do Sherlock Holmes, escrito pelo Sir Arthur Conan Doyle. Eu nunca tinha lido Sherlock Holmes ainda. Eu li Arsène Lupin, que é uma versão meio francesa de um bandido. E lá, até num dos livros que eu li, tem meio que uma sátira do Sherlock Holmes. É o Sherlock Holmes, se eu não me engano, que eu tinha lido faz anos já. Mas Sherlock Holmes mesmo, eu nunca tinha lido. E eu gostei, achei muito legal, achei muito divertido. Essa história aqui, ela é dividida em dois. A primeira parte é uma investigação e a segunda parte é uma história. O que acontece? Na primeira parte, a gente vai começar aí acompanhando o Watson. O Watson tá procurando um lugar para morar, então ele conversa com os amigos dele, com os conhecidos dele. E um dos conhecidos fala: olha, eu conheço um cara que também tá procurando um lugar pra morar, mas ele é meio esquisito, sabe? Dele, que cara, então, eu quero conhecer. Então, daí ele vai lá e apresenta o Watson pro Sherlock Holmes. E ele nota que o Sherlock Holmes tem umas particularidades, assim, sabe? E ele começa até a notar várias particularidades. Ele fala, às vezes, algumas coisas básicas de astronomia e coisa nada. E o Sherlock Holmes não sabe nada, porque ele acha que é informação inútil e coisas assim, sabe? Mas daí ele não sabe exatamente qual a profissão do Sherlock Holmes. E daí, com o passar da convivência, ele vai descobrindo que o Sherlock Holmes é um investigador. E ele acompanha um famigerado dia, o Sherlock Holmes para ver um corpo que foi encontrado numa casa meio que abandonada. E daí, o que acontece? Só observando assim a cena do crime, o Sherlock Holmes, ele chega em várias conclusões, assim, tipo, a pessoa foi uma pessoa de tal altura, de tal sexo, ela tinha bebido tal coisa, sabe? Ele já chega assim com conclusões que quando você mesmo, como leitor, quando você lê, você chega, mas como assim? Mas aí tem horas que o Sherlock, ele vai explicar pro Watson como que ele chegou nessas conclusões. E na verdade você vê e você pensa que é óbvio. Que é óbvio, assim, sabe? Tipo, por exemplo, a altura. Tinha uma palavra escrita na parede. E daí, por exemplo, uma pessoa escreve mais ou menos na altura do ombro. Então Sherlock Holmes deduziu que era uma pessoa de tal altura e tal, sabe? E assim ele vai indo até investigar e descobrir o assassino. E é uma pessoa bem inesperada na história, sabe? Que tipo, daí tem a polícia local que também tá investigando esse assassinato. Eles seguem pra uma pista, o Sherlock Holmes pra outra, sabe? E daí no final tudo se explica, tipo, ele explica toda a lógica dele, toda a dedução dele. E é bem legal. É bem legal, você admira, você vê como é inteligente Sherlock Holmes. E, bom, e é isso a primeira parte. Então daí vem a segunda parte, que parece que não tem, quando você começa a ler, parece que não tem relação nenhuma com a primeira parte. E que é a história que se passa nos anos, sei lá o que, mas passa mais bem anteriormente a história do Sherlock Holmes. E que conta a história ali de duas pessoas, desse homem com essa criança que estão perdidas no deserto. Eles estão desesperados, estão com fome, até que eles são encontrados por um grupo de Mormons. E desde que eles se inclinem para a fé mormon, pelos hábitos Mormons e tal. E daí, o que acontece? A criança,
eventualmente cresce na história e vira uma moça mais bonita, todo mundo quer casar com ela, enfim. E essas duas histórias que parecem que não são muito relacionadas, chega num ponto que você entende como que elas estão relacionadas, assim. Não chega num ponto, não. Acho que mesmo na hora que você começa a ler, eu acho que foi isso, chega num ponto que você entende como que elas estão relacionadas. E as duas histórias são bem legais, são bem cativantes, são bem escritas, realmente é muito legal, assim, sabe, para uma leitura assim rápida, uma leitura assim de passatempo. Realmente é muito legal nesse gênero. O livro eu recomendo entre 0 a 10 no gênero assim de mais entretenimento, thriller. Eu gostei bastante do livro, sendo bem sincero, eu achei uma história assim, sabe, bem feita, mesmo que curtinha, ó, porque vocês podem ver que o livro é curtinho. Inclusive, eu achei esse livro em PDF também, eu já tinha comprado ele bem pequenininho no sebo, quando eu tava no Brasil. E eu achei a história inteira, completa, em PDF. Eu achei a história completa porque às vezes quando a gente vai em coisas de usada, não é a primeira vez que me acontece, hein? Quando a gente compra um livro em coisas de usada, às vezes tem livro que tem erro de edição. E eu acho que tinha um capítulo inteiro aqui que tava faltando e tava repetido, um negócio assim. Eu tive que ler tipo um capítulo em PDF. Enfim, mas enfim, recomendo. Entre 0 a 10 eu daria 8, eu acho, 8. Realmente foi um livro muito legal, gênero, trilha, investigação e tal. Muito bem escrito, você lê assim, 2 dias você consegue matar o livro, sabe? Enfim. Então é isso, espero não demorar tanto para gravar o próximo vídeo. O livro, em todo caso, já está lido. O próximo vídeo vai ser qual livro? Vai ser esse livrão aqui, ó. Esse livro aqui. E vamos ver, eu vou gravar o quanto antes. Até mais, até a próxima!